Oi, gente, vamos ler o capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres, em tudo. Fiz concerto com os meus olhos, como pois eu fixaria numa virgem, porque qual, porque qual seria a parte de Deus vinda de cima ou a herança do Todo-Poderoso? Esse capítulo é um capítulo que fala mais sobre Todo-Poderoso, mais a palavra sobre Todo-Poderoso, poderoso, desde as alturas. Porventura não é a perdição para o nervoso perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, para o engano, para o engano, para o engano, pense-me em belas balanças. Pense-me em belas balanças fiéis, e saberás, Deus, a minha sinceridade. Se os meus passos se desviarem do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o que ele falou, irmão. Então semeie eu e outro coma, se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se fosse ele, se fosse ele que se desviou do caminho, o seu coração segue os seus olhos, e as suas mãos se apegou a alguma coisa, então ele e outro coma. Então outro coma no lugar dele, e seja a minha descendência arrancada à terra, a descendência dele seja arrancada à raiz, se foi ele. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então tomou a minha mulher para outro, e outro e outros se encurvem sobre ela, porque isso seria uma infâmia, e de delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição
desraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse inquirindo a causa, que lhes responderia: aquele que me formou no ventre não o fez também a ele, ou não nos formou no mesmo modo na madre. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz estar e desfalecer os olhos da viúva, ou só comi o meu bocado e o meu órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e eu guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro da minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao outro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça, do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou,
Também não deixei pecar o meu paladar, desejando sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse a quem se não terá achado com a sua carne, o estrangeiro não, o estrangeiro O estrangeiro não passava a noite na rua às minhas portas. O estrangeiro não passava a noite na rua às minhas portas. Abria ao vindante, se como Adão encobria as minhas transgressões e ocultando o meu delito no meu seio. Tremava eu perante uma gente, multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale, e não saia da porta, saia da porta. Ah, quem me dera que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro, por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre minha altaria como coroa, o número dos meus passos demonstraria como príncipe, me chegaria a ele se a minha terra chamar contra mim e se os seus regos juntamente chorarem, se come a sua novidade, sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram as palavras de Jó. Vendo? Eles se lamentaram contra Deus. Esse lamento já terceiro capítulo que eles se lamentam contra Deus. Quer ver que eles se lamentam? Olha no versículo 8, então em versículo 7, se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha dependência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir. Somente até aqui. Esse versículo já está explicando todo o capítulo. Porque ele fala assim, ó, se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos,
e a minha mão se apegou a alguma outra coisa, então semeie em cima de mim e coma, em cima de... Então semeou e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Entenderam, irmão? A descendência dele podia ser arrancada até a raiz, porque se ele se os passos dele se desviaram, a descendência dele poderia ser arrancada até a raiz, por ordem dele e por ordem dele, pedindo ao Senhor que fizesse isso com ele. Agradeço a Deus por esse ato de misericórdia. Só o nome de Deus seja não hoje, mas eternamente louvado. Já é a terceira vez que ele lamenta. Só o nome do Senhor é eternamente louvado. Amém.